Olá, seja bem-vindo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Para quem não me conhece, sou o irmão Josias Dias e estou aqui com a visita do nosso amado e querido irmão Diácono Alberto, e Deus tem preparado um estudo aqui para nós. Convido a você que está assistindo esse vídeo aí, clica aí no joinha para nos ajudar. Quando você clica no joinha, o YouTube entende que você está gostando. E mesmo se você não gostar dessa mensagem, mas só para nos ajudar, só para a glória de Deus, clica aí no joinha, deixa o seu comentário e que Deus te abençoe, amém? Amém, glória a Deus. Convido você para fechar seus olhos, abrir seu coração e falar com Deus em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, graça te damos em nome do Senhor Jesus, Senhor. Obrigado por estar aqui conosco, Senhor, por ter nos trazido até aqui, Senhor. Não é por acaso que eu estou aqui, não é por acaso que teu filho está aqui, não é por acaso que essa pessoa está assistindo esta mensagem, Pai. Usa teu filho, Senhor, com todo o poder e glória em nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia dos nossos perseguidores, Senhor. O teu filho, Pai, que conhece a tua palavra, Deus, está perseguindo, Senhor, a nós por causa dessa palavra do dízimo, Senhor. Mas foi o Senhor que nos levantou para pregar, combater contra o dízimo, Senhor, porque eu não tenho nada a ver com quem prega ou deixa de pregar contra o dízimo, mas foi o Senhor que nos escolheu, nos capacitou e nos usa para pregar esta palavra. A honra e a glória para o Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abra a mente dessas pessoas que nos perseguem, Senhor, inocentemente. Abra o coração deles, Senhor, para que essa palavra entre no coração dele e produza fruto para a glória de Deus. Eu abençoo meus perseguidores, Senhor, e profetizo para eles, Senhor, a verdade que liberta, em nome de Jesus, amém. Amém. Fica à vontade, meu querido. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, aleluia, para todos os inscritos. Quero mandar a paz do Senhor também aos irmãos aí em Pernambuco, glória a Deus. Os irmãos aí de Joaquim Nabuco, para honra e glória no Senhor Jesus, vocês estão lá curtindo também, né? Ali, Barreiro, Palmares, né? Recife, glória a Deus. Estamos aqui, meu irmão, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguma coisa ali, bolinho, Josias? Entrou ali? Não, tá gravando. Tá gravando. Tá gravando, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje a gente vai trazer uma mensagem, aqui ó, pregar o evangelho entre os judeus. Entre os judeus, né? Nós gentios, né? Nós gentios, né? Que não pertencemos à classe dos judeus, né? Que somos nações, outras não pertencemos a outras nações, não pertencemos à nação de Israel, mas damos graças a Deus, né? Louvamos a Deus, porque foi lá onde tudo começou, para a honra e glória do nome do Senhor. E aqui estamos, meus irmãos, diante da palavra de Deus, e eu quero trazer essa mensagem hoje aqui, né? Pregar o evangelho entre os judeus, todas as nações, ó, quando Jesus, né? Começando por Jerusalém. Lê aí, Josias, Lucas capítulo 24, versículo 47. O Senhor Jesus Cristo, ele dá ordem à sua igreja, pregar o evangelho, mas começando por um único lugar, chamado aonde? Jerusalém. Jerusalém, eu quero trazer uma mensagem hoje aqui, falando sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja o que foi que o Senhor Jesus Cristo, ele disse. Lucas diz assim: e em seu nome pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém, né? Começando por Jerusalém. Agora, Josias, lê aí João 8, 31 e 32. Veja o que foi que o Senhor Jesus Cristo falou. Jesus dizia, pois, ao judeu que cria nele: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos,
e conhecerei a verdade vos libertará. Não é isso? Jesus dizia aos judeus que cria nele: se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente serei os meus discípulos. Jesus está falando para quem? Jesus está falando para os judeus, né? Os judeus. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos queridos, irmãos, olha só que coisa. Pregar o evangelho entre os judeus. Eita Jesus, quem é que está fazendo isso, irmãos? Josias, quem é que está fazendo isso? Quem é que está pregando o evangelho entre os judeus? Quem é que está falando lá, pregando a graça, né? Falando do Senhor Jesus Cristo? Nós vimos aí, né? Nós ouvimos, vimos, né? Pessoas que saem daqui para Israel, é verdade? Vai lá fazer o quê? Até mesmo fazer oração, subir monte, descer monte, né? Vai como turista, não é verdade? Mas não vai como fazer missões, não vai fazer missões. Às vezes, né, vão passear. Até porque, entenda bem como é que é as coisas. Quando se tratando de oração, né? Adoração a Deus, a gente vê aquela mulher do poço de Jacó perguntando a Jesus e aos seus discípulos, e ela disse para Jesus: Senhor, é aqui nesse monte que devemos adorar a Deus? E vocês dizem, quer dizer, ela falando, vocês judeus, vocês dizem que o lugar certo de adorar a Deus é em Jerusalém. Aí Jesus diz o quê? Mulher, crê que vem a hora, que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o Espírito em verdade. E Jesus disse: olha, chegará a hora que nem aqui nesse monte e nem em Jerusalém adorarei mais o Pai, porque vocês adoram que não sabem, entendeu? Então os judeus estão lá, em Israel, né? Estão lá no Muro das Lamentações. Cada dia ele faz suas orações no Muro das Lamentações. Está lá fazendo as suas orações. Agora eu pergunto, será que as orações dos judeus estão chegando a Deus, Josias? Porque depois que Jesus veio, irmão, muitas coisas mudou. A oração feita tem que ser feita em nome de quem, Josias? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo quanto pedi ao meu Pai, em meu nome vos considerar. Agora, será feito. Agora eu pergunto, será que os judeus que estão lá no monte, no Muro das Lamentações, ele faz sua oração em nome de Jesus? Faz. Então dá a entender que a oração desses camaradas não sobe nem um palmo da cabeça deles. Por quê? Porque a oração tem que ser feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: ele, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E aqui onde Josias leu, em Lucas 24 e 47, veja aí que foi aqui que diz Josias, que tinha que pregar o arrependimento por todas as nações, começando por Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a gente aqui, irmãos, a gente que lê a Bíblia, que estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, que examinamos, estudamos, para que a gente não venha tropeçar em palavras, né? Porque você sabe que Israel está lá. É uma nação escolhida por Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma nação escolhida por Deus, desde o começo da história de Abraão, até chegar aos seus descendentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja aí, José, o que foi que Jesus disse? 47 diz assim: e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Tá vendo? Começando por Jerusalém. Aqui diz: por que os judeus não têm crido em Jesus em pleno século 21? Essa é uma pergunta. Por que os judeus não têm crido em Jesus em pleno século 21, Josias? Eu acho que, assim, uma linha de pensamento meu, os judeus já eram para ter crido nesse evangelho que estão pregando por aí, porque estão pregando judaísmo.
Estão pregando o dízimo, é judaísmo. Então, estão pregando uma mensagem que serve mais para o judeu do que para a igreja, para o gentil. Então esse evangelho que estão pregando aí não vai converter nem o judeu, dirá o gentil. E você, eu convido a vocês que leia a Bíblia, deixe de estar assistindo futebol, crente. Leia a Bíblia, examina a Bíblia para não ser enrolado. Para não ser enrolado por esses cão gulosos que tem por aí, não todos, mas estão fazendo de vós negócio. Porque os judeus não têm crido em Jesus. Em pleno século XXI, mais de 2000 anos se passaram e eles continuam no judaísmo. E se o evangelho de Cristo tem que ser pregado entre os judeus. Primeiro, tem que ser pregado entre os judeus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, 46, era mister ou necessário que primeiro era mister que fosse pregado primeiro aos judeus. Jesus deu ordem aos seus discípulos: ide as ovelhas perdidas da casa de quem? Da casa de Israel. Irmãos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você acha que as ovelhas que estão lá em Israel, os judeus que estão lá em Israel, será que eles estão perdidos? Estão perdidos sim ou não, Josias? Estão perdidos, meus irmãos. Por que estão perdidos? Assim como muitos estão dentro das igrejas perdidos, pregando judaísmo. Eu estou indignado com essas pregações de domingo a domingo, só dízimo. Judaísmo, outras igrejas aí, a igreja adventista, pregando sábado. A Bíblia diz que a gente será justificado como crente de Abraão, né? Seremos justificados. O nosso pai Abraão, eu pergunto para você, Abraão guardou sábado? Abraão deu 10% do seu salário. É você. Abraão dizimou. Abraão deu dízimo. Irmãos, Abraão, apesar que tem aquela história lá. O versículo da Bíblia. Olha, tem aquela história lá, a história de Melquisedeque. A história de Melquisedeque lá, que veio ao encontro de Abraão, que Abraão veio, né, da matança dos 4 reis, deu ali o dízimo do despojo da guerra, o resultado de uma matança, um dízimo manchado de sangue, que ele tomou do inimigo e deu para Melquisedeque. Mas aquilo ali tem um significado, A única vez, não foi mais do que aquilo não, meu irmão. Não foi mais do que aquilo não, viu? Não foi, o dízimo ali congelou. Ali em Melquisedeque com Abraão, ali não houve mais, porque Melquisedeque foi embora. Ele não retornou mais a Abraão. Você vai ler e você vai entender essa palavra, certo? Mas para você ler o livro de Gênesis, capítulo 14, você vai ter que ler o livro de Hebreu, meus irmãos. Irmãos, a carta aos Hebreus é escritamente para os hebreus, para os judeus. Se referindo a Abraão, a Isaac, a Jacó, a descendência de Israel, as 12 tribos, entendeu? A carta aos Hebreus, aí para você entender a carta aos Hebreus, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, que leva essa referência lá para os dias de Abraão, né? Para o encontro lá de Abraão com Melquisedeque, né? Naquela hora, né? Fazendo assim os rituais, os sacrifícios, né? Porque a Bíblia diz que Melquisedeque deu o vinho, né? E o pão a Abraão, né? Ele veio da matança dos 4 reis, cometido aquele pecado, cometido aquela falha, né? Quebrou a promessa, estava rachada a promessa, porque Abraão tinha manchado sua mão de sangue, manchou sua mão de sangue, e estava a sua promessa quebrada. Então Deus manda Melquisedeque como rei de justiça e como sacerdote para avaliar a situação de Abraão e dos homens de Abraão, porque Abraão tanto pecou como fez pecar os homens dele. 318 homens naquele dia se armaram, né? Abraão armou esses homens e foi derramar sangue, e ali precisava de um conserto com Abraão, porque Abraão estava debaixo de promessa, meu irmão, e a promessa na vida de Abraão tem que se cumprir, né? Para que
nascesse as 12 tribos, e nascesse no meio da tribo das 12 tribos, a tribo de Judá, que vinha nascer o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero chegar aqui, vamos ver aqui, irmão. Mais de 2000 anos se passaram, eles continuam no judaísmo, e né, o Evangelho de Cristo tem que ser pregado entre os judeus, primeiro, né? Era necessário que os judeus, né, crescem em Jesus. Jesus deu ordem à sua igreja, aos discípulos, né? Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 15, 24. A igreja tem que ter esta visão. Entenda bem o que é que diz aqui o escritor do livro. Entenda bem o que é que diz aqui. Entenda bem. A igreja tem que ter esta visão. Alcançar também os judeus com a pregação do evangelho. E aí? E aí, meu irmão? Tem que alcançar os judeus também com a pregação do evangelho. Paulo, no capítulo 10, de Romanos, ele diz que tem que orar. Ele pede oração, a oração aos irmãos, a Deus por Israel e pela sua salvação. Olha aqui, Paulo preocupado, irmão. Paulo não estava só preocupado com a salvação do gentio, não. Ele também estava preocupado com a salvação também dos judeus. Até porque ele foi chamado para este fim. Porque Jesus disse, quando ele caiu do cavalo, Jesus disse para Ananias lá, Ananias, ele é um vaso escolhido para mim, para levar a minha palavra diante dos reis, dos gentios, dos judeus, a todos. Então essa obrigação estava na mão de Paulo. Paulo estava pregando o evangelho para os gentios, mas também estava preocupado com o que, irmão? Estava preocupado também com os judeus. Veja aí, Josias, em Romanos no capítulo 10, veja aí a preocupação de Paulo, a visão de Paulo. Essa visão, irmão, que a igreja também tem que ter, meu irmão. Sabe por que Jesus não veio ainda, irmão? Será que por que Jesus não veio ainda? Porque estão pregando judaísmo. Estão pregando muitas coisas, o judeu está lá debaixo do judaísmo, estão ainda perdidos. Perdido em que sentido? Não abraçaram Jesus, estão negando ainda Jesus, não crê no Novo Testamento, crê no Velho Testamento. Veja, Josias. 13, versículo... Romanos, capítulo 10, versículo 1. Veja aí como é que diz. Irmão, o bom desejo do meu coração, olha, é a oração de Deus por Israel. E para a sua salvação. Para a sua salvação, meu irmão. Para a sua salvação. Vê aí, irmão, também o interesse e a preocupação de Paulo, irmão. Paulo estava preocupadíssimo com a situação dos judeus. E nós? E nós hoje, como crente, irmãos, você tem orado por Israel? Você tem orado pela sua salvação? Meu irmão, o que esses crentes estão fazendo lá? Vão fazer lá? Vão fazer missões? Esses crentes que saem aqui de avião para ir para Israel, fazer missões, eles estão indo fazer missões ou estão indo fazer turismo? Será que esses crentes que dizem que tem o Espírito Santo, porque eu creio, irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Quantos judeus se converteram para Jesus? Mais de 3.000 almas, Josias. Mais de 3.000 almas se converteram para Jesus quando o Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que através de uma cura, de um coxo, 5.000 judeus se converteram a Cristo. Agora eu pergunto, em pleno século XXI, quantos judeus têm se convertido a Cristo? Com a pregação do Evangelho. Será que as nações estão preocupadas? Porque Jesus disse assim, pregar o Evangelho entre as nações. Começando por Jerusalém, tá certo, começou por Jerusalém. Mas, irmãos, mais de 2.000 anos se foram. Você sabe que de 2.000 anos para cá, quantos judeus desceram a sepultura? Debaixo do judaísmo e nunca debaixo do cristianismo, Josias? Quantos morreram em Moisés, não morreram em Cristo? Você sabe a quantidade, Josias? Muitos. Muitos judeus desceram em Moisés. Moisés, irmãos, porque com Moisés, entenda bem como é que as coisas, depois que Jesus veio, o evangelho não é mais anunciado pelos profetas ou Moisés, não. Quando Jesus disse lá tem Moisés e os profetas que ouçam, é porque Jesus, quando ele disse isso para o rico que estava lá no Hades, que estava no inferno,
né? Jesus falou essa parábola quando o pai Abraão disse assim, ó, se ele não escuta os vivos, quanto mais acreditarão nos mortos. E alguém ressuscita e for pregar para teus familiares. Mas lá tem Moisés e os profetas. Enquanto Jesus não tinha vindo, irmão, quem estava valendo era a lei de Moisés. O que estava valendo era os profetas. A lei e os profetas. Então estava valendo. Mas depois que Jesus veio, porque Moisés falou desse dia. Até Moisés falou desse dia. Moisés disse, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. E todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado entre o povo. Então todo judeu vai ter que ouvir Jesus, irmão. Aí eu pergunto, a igreja tem se alertado para esse momento? Ah, mas vocês estão com medo porque é terra que mata profeta? Mas vocês não vão lá? Mas vocês não vão lá fazer turismo? Por que não vão pregar o evangelho para os judeus? Por que não vão tirar judeu do judaísmo? Hein? Tá com medo de morrer? Tá com medo de ser apedrejado como foi Estevão? Ah, como foi os apóstolos, como foi os profetas? Porque é terra que mata profeta? Vocês estão vivendo em pleno século XXI, em que as coisas, irmão, estão beleza, as coisas estão boas, Josias, para se pregar o evangelho. Tem uma liberdade. Israel é um país democrático. Só você sabia que é um país democrático? Por que é um país democrático? Porque entra todo mundo lá. Todo mundo entra lá para visitar Israel. Todo mundo entra lá. Então é um país democrático, assim como o Brasil é um país democrático. Você vê que avião com igrejas vão lá fazer turismo, mas não vão fazer missão. Vai pensar, irmão, se todo judeu, Josias, se todos os gentios que fossem lá, todos os crentes que fossem lá pregar o evangelho para os judeus, e viesse lá com uma novidade de vida, uma novidade de salvação, os judeus ouviram a palavra de Cristo, a palavra de Deus, se converteram a Cristo. Irmãos, Jesus disse mesmo assim na oração dele, ele disse, Pai, eu não só rogo por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Irmãos, Pai, eu não só rogo por este aqui não, eu rogo por aqueles também que pela tua palavra hão de crer em mim, hão de crer em mim. Irmãos, então a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava dizendo isso para quem? Para um judeu. Para Nicodemo. Nicodemo tinha que aceitar Jesus, como o judeu tinha que aceitar Jesus. E todos os judeus têm que aceitar Jesus. Tem que aceitar Jesus. Sair da onde? Sair do judaísmo. Sair da lei de Moisés. Sair debaixo dessas práticas, desses rituais, do dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, porque isso é judaísmo. Então debaixo do judaísmo, quem está debaixo do judaísmo está debaixo da maldição. Né, Josias? Aí você continua ainda no capítulo 10, Josias. 10. No capítulo 10, aí você vê mais adiante, porque no versículo 4 diz o quê? Todo judeu tem que entender isso aí. Todo judeu tem que entender. Ó, o versículo 4 aí. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. O judeu tem que botar isso na cabeça, meu irmão. O judeu tem que aceitar isso aí. Que o fim da lei de Moisés é Cristo. Tem que aceitar Jesus. Vamos lá para o estudo? Vamos lá para o estudo. E, né, a casa do a igreja tem que ter essa visão. Alcançar também os judeus com a pregação do evangelho. Paulo no capítulo 10, né, como a Josias leu, pede oração a Deus por Israel e pela sua salvação. No versículo 4, Paulo quer que Jesus, né, que o fim da lei, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Caso a igreja não tenha esta visão, tem que orar por Israel. Nem ora por Israel, a igreja que não tem essa visão, nem ora por Israel, né? Não ora por Israel, nem está preocupado com a salvação de todos os judeus, Josias. Não estão preocupados. Vocês estão preocupados, Josias? O brasileiro está preocupado com a salvação dos judeus? Eu tenho até medo, eu tenho até pena quando um brasileiro, um pregador, um pastor, um missionário, um líder brasileiro vai para esses outros países, principalmente para a África, né? Porque vai arrancar de já quem não tem, vai para lá pregar o evangelho ou arrancar dos bolsos os 10% dos pobres que ganham o seu dinheiro suado. Quer dizer, a maioria, a visão, o interesse não é o amor às almas, né?
A Bíblia diz ir de pregar o evangelho a todo mundo, não está dizendo ir de fazer turismo. Então, estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Cabeça para baixo, também para baixo. Agora, prove, pastor, que sua igreja tem o Espírito Santo. Prove. Você, pastor, que viaja para Israel, prove se sua igreja tem o Espírito Santo. Agora você tem ideia assim de se tivesse amor pelas almas, ia para lá para pregar o evangelho. A gente vai lá em Israel pregar o evangelho. Deus vai usar empresário aí, a gente vai pra lá fazer a live lá em Israel. A live, glória a Deus. E essa live pode ir lá. A cabeça da gente lá, morrer lá mesmo, não tem nada lá. Se é ouvir, você é da glória a Deus. É verdade, glória a Deus. É só uma viagem pra Israel, quanto não dá? Quanto é dinheiro? Se eu sou um pastor e tenho amor pelo dinheiro, eu vou fazer o quê? Essas coisas. Se você tem amor pelas almas, você não vai estar fazendo essas coisas que ele faz. Aí leva turismo, dá dinheiro demais. Aí o resultado de turismo para Israel é o quê? É fazenda, é mansão, é isso. Porque o galardão de muito é aqui mesmo, é essas coisas do mundo. É verdade. Aí quando a igreja vai em Israel, tá a igreja lá totalmente misturada com o quê, irmão? O judaísmo. A igreja que guarda sábado, a igreja adventista tá lá. A igreja adventista tá lá em Israel. Preso no judaísmo, A Assembleia de Deus, outras igrejas aí que prega dízimo, estão tudo debaixo do judaísmo. Então, qual é o poder ou a força que esses crentes têm, essas igrejas, de tirar o judeu do judaísmo, se estão comendo da mesma coisa, irmão? Se estão tomando água da mesma fonte, estão tomando água de duas fontes. O judeu toma de única fonte que é Moisés. E as igrejas tomando de Moisés e tomando de Jesus, querendo servir a Jesus, servindo a dois senhores. Irmãos, como é que essas igrejas vão conseguir tirar os judeus do judaísmo para o cristianismo? Hein, Josias? Um caso é sério, Josias. Jesus quer uma noiva, mas a igreja está se tornando prostituta. Vindo, não é verdade? Porque a igreja... Quando cobra dízimo, quando cobra 10% do seu salário, você está dizendo que o sacrifício de Jesus lá na cruz não valeu de nada. Não valeu nada, você está comprando sua salvação. Você está querendo entrar no céu pago. Você acha que Jesus não bota você no céu, não. Irmão, a Bíblia diz que ele subiu à destra do Pai, está sentado à destra da majestade nas alturas para interceder por mim e por você. Que a vinda da volta de Cristo depende de quê, irmão? Da pregação do Evangelho. Por todas as nações, Mateus 28, 19, começando por Jerusalém, Lucas 24, 47, tirando os judeus da onde, irmão? Tirando os judeus da onde? Da onde? Eita, para se tornar igreja. Tirando o judeu do judaísmo para se tornar igreja, meu irmão. Tirar o judeu debaixo da lei de Moisés, debaixo desses rituais. Porque Jesus Cristo, meu irmão, você sabe que Jesus Cristo, ele dá o grito de liberdade. Dá o grito de liberdade. Ele diz, vinde a mim. Ele está dizendo onde? Israel, lá Israel, para todos os judeus. Para todos os judeus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo, olha, vocês judeus, eu vou tirar vocês desse peso, eu vou tirar vocês desse fardo pesado que é a lei de Moisés, desse fardo, desse jugo que vocês estão Jesus entra no capítulo 23 de Mateus, Jesus entra dentro do templo, mas Jesus disse assim, olha lá, está sentado lá, sentado na cadeira de Moisés, os escribas e fariseus, aplicando fardo. É um fardo pesado, um jugo e um fardo pesado nas costas dos homens, e manda os homens praticarem. E Jesus quer tirar esse fardo, irmão. Jesus quer tirar esse fardo das costas dos judeus. Das costas dos judeus. Porque estão debaixo da lei de Moisés. Estão irmãos, olha, a Bíblia diz aí, veja aí, Josias, em 2 Coríntios, Josias. 2 Coríntios, eu amo demais esse versículo, irmão. Eu queria que todos os judeus escutassem esse versículo de Paulo. Eu queria que todos os judeus, e todos os crentes, meditassem bem nessa palavra, meu irmão. Meu irmão, meditassem bem nessa palavra. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, Josias. Vem aí, Josias. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Judeus. Até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. Está lá o judeu debaixo da lei de Moisés.
Veja o versículo 15, Josias. E até hoje, quando é lido Moisés, eles lêem Moisés lá. o véu está posto O coração sobre deles. o coração deles. Mas quando O 16. Mas quando se converteres ao o Senhor Jesus, aí todo o véu será tirado, meu irmão. Quando todo judeu se converter a Cristo, irmão, pleno século XXI, o que é que está faltando, meu irmão? Irmão, essa obrigação, essa é para nós, irmão, é para a igreja. É para a igreja também se preocupar com as almas também dos judeus. É pregar o evangelho para o judeu, porque somos igreja, irmãos. A igreja veio de lá para cá, mas a igreja também vai para lá. É pregar o evangelho, anunciar o evangelho. É, meus irmãos, anunciar o evangelho entre os judeus. Há judeus aqui no Brasil, vamos ganhar os judeus para Jesus. Vamos tirar o judeu do judaísmo. Há rabinos aqui no Brasil, vamos tirar esses rabinos. Rabinos debaixo da lei de Moisés. A Bíblia está dizendo aqui que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Ele tem que crer em Cristo. Quando ele lê Moisés, o véu está posto no coração deles. Mas quando ele se converter a Jesus, então o véu se tirará. Glória a Deus. Então, Josias, vamos ver aqui adiante, como diz aqui, Paulo dizendo, né, Romanos, capítulo 10, 12 e 13, os judeus, né, diz assim, o evangelho não há diferença. Olha só, não há diferença tanto entre judeus como grego. O evangelho também é para os judeus, para os gentios. Vê Romano 10, Romano 10, onde você leu, só que você vai ler o versículo 12 e 13. 12 e 13. Veja aí que não há diferença, meu irmão, não há diferença. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos que invoca. Está fazendo diferença aí, Josias? A salvação está fazendo diferença? A salvação é só para os gentios? Não é também para os judeus? É para o judeu também. É, porque a Bíblia diz, é Deus só dos judeus e também dos gentios? É dos judeus, primeiramente dos judeus. Então todo há diferença. Atos 15 e 9, Josias. Vê aí, Josias, o que é que diz? 15 e 9. Veja aí o que é que diz. Veja, meu irmão. Veja aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não fez diferença alguma entre ele e nós. Também, então não há... Purificando os seus corações pela fé. Não fez diferença nenhuma entre eles e nós. Tanto os judeus como nós, gentios, somos carentes, dependentes da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos que pregar para judeus, temos que pregar para judeus, irmãos. Temos que tirar o judeu do judaísmo, irmão. A igreja em pleno século XXI já se vai passando não sei quantos anos e o judeu está lá morrendo sem Cristo, morrendo em Moisés. Não estão morrendo em Cristo, porque a Bíblia diz que morrer em Cristo estarão primeiro. E os que morreram em Moisés? Os que morreram em Moisés de lá para cá, hein? Sem ter, ouvindo mesmo a palavra, o meu não crendo, mas morreram debaixo do quê? Morreram debaixo da maldição. É, porque depois que Cristo veio, mais de 2000 anos, meu irmão. Mais de 2000 anos se prega a graça. E a graça, quando o Senhor, o Evangelho, são a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Agora eu fico imaginando assim, uma igreja aqui do Brasil, fosse lá para Israel, abrisse lá uma congregação, a igreja, né? Aí ia pregar o que mesmo lá? Que evangelho ia ser pregado lá? Com certeza o que? Dízimo. Meu Deus. Judaísmo. Eles iam aproveitar alguma coisa do judaísmo, né, José? Botar dentro da igreja, como hoje aqui no Mas Brasil. Jesus disse o quê? Pregar o quê? O arrependimento do vosso pecado. Pregar o quê? Que Jesus está voltando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aí assim, Jesus é Senhor de todos, tantos de grego como gentios. 10:36, Gálatas 3:28, que você vai ler aí. Romano 3:39, mediador, Jesus é mediador entre judeus e gentios. 1 Timóteo 2:5, pregar o evangelho é imposta essa obrigação, disse Paulo. E aí, José, é obrigatório pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho, tenho que pregar. Fez-me como judeus para ganhar judeus. Paulo dizendo, é necessário. Eita Jesus, glória a Deus. Aí de Paulo diz aqui,
Fiz-me. Quer dizer, pregar o evangelho é imposto essa obrigação, disse Paulo. Em 1 Coríntios 9,15. Vê aí, Josias. 9,15 de Coríntios. Veja se não é obrigatório. Nove 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer estas minhas glórias. É 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, é isso mesmo? 9,15, né? 1 Coríntios 9,15. É isso mesmo. Né? Mas eu O versículo nenhuma 16. dessas coisas, é o 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me importa essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar evangelho, irmão. Ai de nós se não pregar evangelho. Paulo está dizendo só ele. Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você está imitando Paulo? Você está pregando para os judeus? Você está tirando judeu debaixo do judaísmo? Você está pregando para os judeus? Pregar para o gentil é muito fácil aqui, pregar para o brasileiro. Pregar para outros países é muito fácil para chegar lá e pregar. Mas será que estão indo lá? Estão indo pregar mesmo o evangelho aos judeus? Meu irmão. Aí você vê. Aí Paulo, né, diz aqui, né? Ai de mim se eu não pregar esse evangelho, né? Porque me fiz-me como judeus para ganhar os judeus. Para ganhar o evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus. Pois é o poder de Deus. Você sabia que o evangelho é o poder de Deus, irmão? Irmão, quem é que convence o pecador? É o Espírito Santo de Deus, irmão. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todos que crê, primeiramente dos judeus. Veja lá. Vamos ler. Romano 1,16, Josias. Vê lá. Romano 1,16. Irmãos, somos devedor, meu irmão, tanto a judeu como a grego. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos. Meu irmão, o evangelho tem que ser pregado aos judeus também, meu irmão. A igreja tem que se despertar, irmão. Por que Jesus não veio ainda, irmãos? Por que Jesus não levou a sua igreja ainda, irmãos? Porque a igreja parou. A igreja está fermentada. A igreja está tomando de duas fontes. A igreja está servindo a Moisés e servindo a Jesus. E a igreja tem que estar só em Cristo, meu irmão. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. 13 de Atos dos Apóstolos 39 diz o quê? Depois, se você não foi, nada foi justificado, se você não foi justificado pela lei de Moisés, em Cristo você é justificado. Aquilo que você não podia ser justificado na lei de Moisés, em Cristo você será justificado. Ninguém é salvo pela lei de Moisés, pelas obras da lei. Ninguém é salvo, meu irmão. Ninguém é salvo. Quem aqui no Brasil tem condições de ir pregar lá em Israel para o judeu? Quem? Edir Macedo. Edir Macedo tem. Então essa palavra é para ele. É para Edir Macedo. Esses homens grandes aí, esses homens grandes. Edir Macedo, R.R. Soares. Por que eles não vão? Terra que mata profeta, estão com medo? Por quê? Por que eles não vão pregar? Porque estão debaixo do judaísmo, rapaz. Aquele do Edir Macedo fez o templo de Salomão para viver debaixo do judaísmo, pregando evangelho o evangelho que Saulo pregava, não que Paulo pregava. Porque Saulo de Tarso, ele defendia dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. E o templo está lá erguido, o templo lá de Salomão, em São Paulo, para Edir Macedo viver debaixo do judaísmo para arrecadar dinheiro, mas pregar Cristo?
Não, prega Cristo não, irmão. Tá o nome lá, Jesus Cristo é o Senhor, só de H, só de fachada. Só de fachada, mas esses homens estão vivendo debaixo do judaísmo. Por que esses homens não vão pregar lá em Israel, hein? Ganhar os judeus para Jesus, tirar os judeus do judaísmo. Para que Rei Soares não vai? Porque fulano, Betrano, né? Valdomiro, fulano, esses homens que estão com poder na mão. Quem é que tem o poder na mão? Por que ele não envia mensageiro para lá? Não envia homens para lá para pregar o evangelho para judeus? Por quê? Porque eles têm o poder, eles têm o dinheiro, têm capacidade de ir lá e fazer isso. Mas por que eles não vão? Porque estão vivendo debaixo do judaísmo. Mas se vivesse debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Mas se aqui eles estão se enriquecendo através de muitos crentes preguiçosos que não lê a Bíblia, que assistindo televisão, verdade. assistindo jogo de futebol. Não lê as escrituras. Aí ele fica amedrontando você, fica dando lavagem cerebral, dizendo que você é 10% você está amaldiçoado, você vai para o inferno, você está roubando a Deus, e você fica comendo isso. Ó, irmão, querido, amado, tudo que eu pregar para você, tudo que o abençoado aqui pregar para você, tudo que alguém pregar para você, dizer que você vai para o céu, para o inferno, você não tem que ficar só com aquilo que você escuta, não. Você tem que examinar as escrituras. Se eu disser que você vai para o céu, você tem que olhar se tem base bíblica que você vai. Se eu disser que você vai para o inferno, se você não der o dízimo, vai para o inferno, aí você vai olhar na Bíblia, você não vai achar confirmando isso. Então você tem que ficar com a Bíblia, meu amado. Tem que ficar com a Bíblia. Para de estar acreditando nessas mentiras aí de carochinha aí, de Minotauro, dizendo que quem não dá o dízimo é ladrão, está roubando a Deus, está amaldiçoado, o migrador, cortador, devorador vai atingir a finança. Isso é espírito enganador em cima dos púlpitos. E Deus tem levantado Josias, Alberto, para combater sobre essa heresia, esse dízimo da religião que não é o dízimo da Bíblia. E Deus está levantando muitos pequenos para confundir os grandes, porque Deus quer que o evangelho seja pregado, e estou pregando o judaísmo. Dízimo é judaísmo, está pedindo de Jesus voltar, essas pregação mentirosa pregada nos púlpitos. Como é que você quer ser arrebatado, quer ir para o céu pregando mentira? E por causa dessa pregação que você está ouvindo aí, por causa desse vídeo e outro que a gente está aqui combatendo contra o dízimo, pessoas que conhecem a palavra nos perseguem. Mas naquele grande dia, se não se arrepender, vai para o inferno. Se não se arrepender, porque a gente está pregando de nós mesmos, a gente está pregando a palavra de Deus. Veja o que Isaías está escrito, meu irmão, capítulo 9 de Isaías, versículo 16. O que é que está escrito em Isaías? Diz assim, ó: porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. São devorados, meus irmãos. Por quê? Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá, porque não se compadecerá dos seus órfãos, das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e maldizentes, de toda boca profere doidice. Doidice, irmão. Os caras falam doido demais. Se não dá, vai pro inferno. Se não der, Deus. Se não der, vai pro inferno. Vai, desce. Esse cara fala doidice, irmão. Essas pessoas falam doidice, meu irmão. Esse aqui, ó. Isaías capítulo 9, versículo 16. Diz assim, ó: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Porque não se compadece das viúvas, dos órfãos. Esse povo são hipócritas. Por isso que Jesus entra dentro do templo lá: ai de vós hipócritas, fariseus, escribas, e que dá o dízimo do hortelã, do comigo. Ai de vocês, escribas e fariseus. Escribas e fariseus, que entra na casa da viúva. Entra na casa da viúva, devora o que a viúva tem. Devora o que a viúva tem. Jesus está lá, indignado, ó, dentro do templo, ó. Com a liderança de Israel. Está aí falando aqui, ó. Porque os guias deste povo são enganadores, os que por eles são guiados são devorados. Devorado, porque não se compadece do jovem, não se compadece do órfão, não se compadece das viúvas, porque todos eles são hipócritas. Olha, no versículo 16, 17 do capítulo 9 de Isaías. Irmãos queridos, irmãos, olha só que coisa, meus irmãos. Olha, aí vamos aqui pregar o evangelho, a salvação primeiro aos judeus, né, também.
a grego, como Paulo disse. Os crentes salvos sabem a importância e o valor que tem uma alma. Você sabe ou não sabe? Você sabe, meu irmão, a importância e o valor que tem uma alma. É? Uma alma dos judeus. Vai dizer aqui, ó, entenda bem como é que é as coisas. A salvação que tem uma alma. E um judeu é preciso salvar? Um judeu é precioso para Jesus? É uma pergunta. E um judeu é precioso para Jesus, sim ou não? É sim, um judeu é precioso para Jesus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 10:32, portai-vos de modo que não dê escândalo, nem a judeus, nem a grego, nem a igreja de Deus, como também eu em todo tempo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Ei, buscar meu próprio proveito. Paulo não estava pensando em nada ganhar nada aqui não, materialmente não. Ele estava preocupado com a salvação dos judeus, preocupado com a salvação dos gentios, preocupado com a salvação da humanidade. Paulo estava preocupado que as pessoas se convertessem a Cristo. Porque a igreja tem, irmão, a igreja aqui tem duas missões, dois objetivos. A igreja tem que se ligar nisso aqui, ó. Dois. É tirar judeu do judaísmo e tirar gentio do paganismo. Tirar judeu do judaísmo debaixo da lei de Moisés para se tornar igreja. E tirar o gentio do paganismo, da idolatria, da feitiçaria, de tudo que não presta nesse mundo, para se tornar igreja. Porque Jesus vem buscar o povo que realmente aceitaram Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Então fica por aqui. Essa palavra, irmão, essa palavra de hoje, né, é para alertar a igreja de Jesus. A igreja para pregar o evangelho avante. Não temos a nossa vida por preciosa aqui não, meu irmão. Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Você tem coragem de perder a sua vida por Jesus? Se você não tem coragem, por que você está dentro? Por que você aceitou Jesus? Por que você aceitou Jesus? Jesus disse, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Porque ser crente na abundância é fácil demais. Ser crente na abundância, no dinheiro, disso, naquilo, é muito fácil. Agora você pregar o evangelho, ganhar uma alma para Jesus é difícil, meu irmão. Não é fácil não. Jesus nos chamou para quê, irmão? Para ser pescadores de alma. Pescadores de alma. Ele chega para Pedro, tu não vai ser pescador de peixe, mas sim pescador de alma. E nós temos que ganhar almas para Jesus, temos que ganhar judeus, temos que ganhar gentios, temos que ganhar todos, meus irmãos. Tirar se compadecer dele, arrastar ele do fogo, meu irmão, do abismo. Onde até a roupa dele manchada de sangue. Meus irmãos. E vim trazer esses homens para Cristo, trazer judeus, trazer gentios, para se tornar igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo termina ele dizendo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possa salvar. Amém? Amém? Você aprendeu algo hoje? Você agora vai orar para Israel? Aí você vai sempre pegar Romanos capítulo 10, versículo 1, você vai ver. E quando for orar para Israel, por favor, em nome de Jesus, lembre-se do irmão Josias, eu também. Jogue nos pés de Jesus. É verdade. Por causa dessa mensagem aí, que não vai ter muito like. A gente somos muito perseguidos, mas para a glória de Deus, né? Crente só é crente da perseguição, né? Glória a Deus. Mas estamos aqui, não por vontade própria, mas do Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui. O Espírito Santo de Deus procura os verdadeiros adoradores, homens de coragem, não os covardes, né? E tem muitos cristãos aí que perdem o seu tempo assistindo futebol, falando da vida dos outros e perseguindo quem prega o evangelho genuíno, né? Porque essa mensagem que a gente prega aqui contra o dízimo, irmão, tem que ter ousadia do Espírito Santo, porque não é fácil não, mas Deus é maior das nossas vidas.
É verdade, Josias, foi Deus que nos botou aqui. Eu tenho moral, nós temos moral de pregar contra o dízimo, porque eu fui criado na igreja ofertante, não dizimista, ofertante. E dízimo, 10% do seu salário, não existe isso na Bíblia. O dízimo da Bíblia era alimento, criação, plantação, nunca foi dinheiro. E tem muitos vídeos aí, agradeço a Deus por sua vida aí, que está sempre interagindo conosco aí nos vídeos aí. Deixe sempre o seu comentário, nos ajude a divulgar o Evangelho. E quero dizer a você, irmão, que as profecias estão se cumprindo. Falta só uma profecia para Jesus voltar, irmão. Falta. Aliás, tem uma profecia que quando ela se cumprir, Jesus vem. Eu falei que falta só uma profecia. É o Evangelho do Reino, ser pregado em todo mundo. Falta muita coisa ainda, mas quando esse Evangelho aqui, o que o varão falou, Mateus 24:14, quando se cumprir essa profecia, a porta da graça se fecha. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, os judeus que criam nele, viu, judeus, se vós permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerei a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Pronto. Jesus no capítulo 8 de João, ele está pregando para os judeus. Tentando ganhar os judeus para ele, para ganhar, para salvar aquelas almas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Consideração final aí, irmão. A minha consideração final, glória a Deus, irmão, a todos os irmãos aí, todos os inscritos, glória a Deus, que ajude, irmão, a gente chega mais além, mais além. Em nome de Jesus, amém. Né, todos os irmãos, a Paraíba, aqui na Paraíba, Recife, aonde for, Belém do Pará, seja onde for esse vídeo aqui no Brasil, que seja para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E ore, irmão, por esse canal. Ore por esse canal, porque esse canal é uma bênção, muitas pessoas estão ouvindo a verdade e muitas pessoas estão sendo libertas por Cristo, saindo debaixo do paganismo, do paganismo, do judaísmo. Não é fácil não. A pessoa que tem chamada de Deus para o ministério não é consagrado porque não compra o cargo, porque não é dizimista. Não é fácil não. Você se arruma todinho, se perfuma para a igreja para levar o nome de ladrão. Então Deus tem levantado, irmão, para combater contra essa mentira. O povo está se cansando de levar o nome de ladrão. Jesus. Né? Mas Jesus disse: você não deixe de ofertar na igreja não, irmão. Oferte. Jesus disse: o que entra por outra porta é ladrão e salteador. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por outra porta, são ladrão e salteadores, irmãos. Mas Jesus disse para o ladrão: eu sou a porta para você, você vai estar lá no paraíso, ainda hoje no paraíso. E salvou, porque Jesus é a porta. Viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Obrigado, Jesus. meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, por essa palavra, continue conosco, essa obra é tua, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu abençoo, Senhor, essa pessoa que assistiu esse vídeo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai.